Oi, gente. Nossa aula de hoje, Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre avaliação de desempenho. Também um dos principais subprocessos da área de gestão de pessoas e uma das principais exigências também para o profissional de POT, conduzir processos, né, de avaliação de desempenho, preparar as pessoas tanto para serem avaliadas quanto para avaliarem seus pares, seus subordinados. Então, é sobre isso tudo que a gente vai falar hoje. A avaliação de desempenho, né, de forma contextualizando um pouco, para que as organizações aperfeiçoem e desenvolvam as competências necessárias para o alcance dos seus objetivos estratégicos, é essencial investir no processo de avaliação constante dos seus colaboradores. Mediante a implantação do processo de avaliação, torna-se possível identificar necessidades reais e potenciais de desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, além de possibilitar analisar os resultados das ações de capacitação, já que por meio da avaliação de desempenho eu vou saber se ainda há gaps, lacunas de competências para serem desenvolvidas, amenizadas, né, no caso, não desenvolvidas. Os resultados de avaliação de desempenho podem identificar erros e falhas que possam ter ocorrido durante as ações de capacitação, garantindo assim um constante aperfeiçoamento desse sistema. Lembra que a gente falava da retroalimentação? Então, é por meio da avaliação de desempenho e avaliação das ações de capacitação que foram promovidas que eu posso planejar novas ações de desenvolvimento, justamente para amenizar essas lacunas. Mas o que vem a ser avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho pode ser definida como um processo que geralmente é fornecido anualmente por um supervisor para um subordinado, projetado para ajudar os funcionários a compreenderem suas funções, seus objetivos, suas expectativas e o sucesso em seu desempenho. O desempenho, que seria o gerenciamento de todo esse desempenho, não só a aplicação simplesmente de um instrumento de avaliação, mas avaliar depois como sanar essas principais deficiências identificadas, e aí depois que eu tracei, por exemplo, planos de desenvolvimento, como avaliar se de fato essas ações foram efetivas. Então, por isso que a gente fala em gestão de desempenho. Então, não é simplesmente aplicar semestral, anual ou bianual uma avaliação de desempenho, mas é acompanhar, ver se de fato o plano de desenvolvimento que foi traçado está amenizando as lacunas que foram identificadas. Então, por isso que a gente fala em gestão desse desempenho. Então, é o processo de criar um ambiente de trabalho no qual as pessoas podem realizar o melhor de suas habilidades. No entanto, apesar de ser um processo tão importante, com tantos benefícios para as organizações, a gente tem muitas dificuldades, né, na condução dessas avaliações. A maioria das vezes de respeito à subjetividade dos fatores que são utilizados para avaliar, a falta de preparo de alguns gestores nesse processo avaliativo. Então, nem todo mundo está preparado para receber feedback e nem todo mundo está preparado para fornecer esse feedback. Então, a gente vai falar mais na frente, nas próximas aulas, sobre essa preparação, como fornecer esse retorno a respeito do desempenho, né? Então, que não é fácil. Não é um ralho, não é uma chamada de atenção, mas é enfatizar ali o que está indo bem e o que ainda pode ser melhorado. Algumas pessoas argumentam que a avaliação de desempenho desencoraja o trabalho em equipe, porque frequentemente ela focaliza as realizações individuais e gera enfoque individual em si mesma, em vez do foco da equipe. Então, a avaliação ela é feita de maneira individual. Então, mesmo que você trabalhe de maneira mais coletiva, ainda assim o instrumento de avaliação ele vai focar no desempenho individualizado. Outros afirmam que as avaliações são úteis somente em casos de extremos que a literatura coloca. Então, ou quem está indo muito bem, que tem esse retorno, ou quem está indo muito mal acaba tendo esse retorno. Então, para quem está ali na mediana ou tendo um desempenho satisfatório, não sobrenatural, ele não teria muito efeito imediato. Outros indicam que essas avaliações podem levar em conta as realizações em curto prazo e não o aperfeiçoamento e o aprendizado em longo prazo. Algumas vezes também essas avaliações são excessivamente subjetivas ou inconsistentes, ou algumas vezes autocráticas, criando uma distância entre gestores e funcionários, né? Então, é importante, esse é um principal ponto que acaba gerando muito problema na hora de avaliar desempenho, que gera essa ansiedade, esse medo das pessoas com relação ao processo avaliativo. Por quê?
porque nem sempre eu tenho clareza de quais fatores estão sendo utilizados, o que eles significam na prática, né? Isso também pode gerar ou uma tendência à complacência, né, pelos gestores, ou mesmo uma avaliação deturpada, já que eu não compreendo na totalidade o que o fator quer dizer, né? Então eu entendo de um jeito, meu colega do lado entende do outro, você acaba que não tem muita clareza do que está sendo avaliado, e isso pode repercutir negativamente com relação ao avaliado, né? Então, ele não sabe por que recebeu, por exemplo, uma avaliação não tão boa, então ele não sabe no que ele estava errando, porque ninguém falou com ele. Então, por isso que o processo de avaliação, ele não precisa ser também uma vez ao ano, porque se você está tendo falhas em determinado processo de trabalho, vai esperar um ano para poder dar esse feedback para aquele trabalhador, então por isso que a gente vai falar mais na frente que o ideal é que você faça avaliações, mesmo que de forma mais periódica, porque assim o trabalhador ele acaba tendo retorno muito mais imediato a respeito do seu desempenho. Seja porque ele está indo bem, então a gente acaba estimulando esse bom desempenho, ou porque ele está tendo alguma dificuldade. Então a gente redireciona, a gente informa para ele no que ele está tendo dificuldade, para ele poder ter uma mudança de comportamento, uma melhora. Quais são os objetivos da avaliação de desempenho? As avaliações de desempenho são uma das ferramentas mais versáteis de que os gerentes dispõem. Elas servem a vários propósitos que beneficiam tanto a empresa quanto o funcionário, cujo desempenho está sendo avaliado. Então, a literatura ela divide os objetivos da avaliação de desempenho em de desenvolvimento e administrativo. Os de desenvolvimento, eles atuam ali fornecendo, por exemplo, feedback das informações, identificar pontos fortes e fracos individuais, reconhecer o desempenho individual, ajudar na identificação desses objetivos, avaliar a realização de objetivos, identificar a necessidade de treinamento individuais. Então, são alguns dos objetivos de desenvolvimento. Por outro lado, a avaliação de desempenho ela também pode ser utilizada para fins administrativos. Isso quer dizer o quê? Para documentar decisões pessoais, seja, por exemplo, eu quero remanejar, eu quero transferir, eu quero alterar, por exemplo, a lotação de determinado funcionário, definir quem vai ser promovido, quem vai assumir um cargo maior, vai mudar de nível na carreira. Então, se eu tenho um bom resultado de avaliação de desempenho, é uma importante ferramenta, né, um importante dado para subsidiar essa decisão administrativa. Identificar o desempenho insatisfatório, decidir sobre manter ou encerrar determinado contrato. Claro que a avaliação de desempenho ela não deve ser só utilizada para demissão. Só que se você já vem de um histórico ali de vários retornos, vários feedbacks, que aquele funcionário estava tendo problema, não estava tendo bom rendimento. Então, se você tem ali uma sequência de avaliações negativas, você acaba que ali tem subsídios o suficiente para uma tomada de decisão. Por que isso é importante? Porque no final, se você tem uma consistência na avaliação daquele candidato, daquele profissional, no momento que ele é demitido, gente, ele não vai se surpreender, que é o que ele estava tendo feedback constante do seu desempenho. Mas por esses motivos todos, subjetividade, às vezes falta de preparo dos gestores, dos avaliadores, há várias razões para falhas nesses programas de avaliação. Uma delas é falta de informação e de suporte da alta administração, padrões de desempenho indefinidos, métodos de classificação tendenciosos, excesso de formulários a serem preenchidos e uso do programa para objetivos conflitantes. Então, aqui também o texto apresenta vários outros objetivos, né, ou razões, desculpa, para falhas nesses programas de avaliação. Então, a preparação inadequada do gerente. Então, o avaliador, não só o avaliado tem que estar preparado para receber esse feedback, essa avaliação, mas também o gestor tem que estar preparado para dar esse feedback. Então, aqui, avaliação de desempenho. O princípio importante da avaliação de desempenho é que feedback contínuo e treinamento do funcionário sejam atividades diárias e positivas. Então, é o que eu falei mais lá na frente. Então, essa avaliação de desempenho ela deve ser feita de maneira, você pode fazer uma vez ao ano algo mais estruturado para a organização como um todo, mas cada gestor, junto com essa equipe, junto com seus subordinados, pode ter processos de avaliação de desempenho constantes, né, semanal, quinzenal, para que aquele trabalhador tenha
um retorno mais imediato a respeito do desempenho dele. A revisão de desempenho, anual ou semestral, deve ser simples, uma simples extensão lógica do processo de supervisão do dia a dia. E quem deve avaliar o desempenho? A depender do instrumento, do método de avaliação que eu utilizo, ele pode ser unilateral, onde eu só tenho ou avaliação do gestor ou avaliação do próprio subordinado, do trabalhador, ou eu posso envolver vários atores organizacionais, então o que a gente chama aí de avaliação de múltiplas fontes. Então eu posso envolver clientes, usuários, colegas de trabalho, gestores, a própria avaliação, autoavaliação do empregado. Então, dependendo da complexidade do trabalho, dependendo do número de pessoas envolvidas naquele processo de trabalho, se eu tenho um processo estruturado, se eu sei quem é o usuário, quem é o cliente, se eu sei quem são os colegas, eu acabo envolvendo o maior número de pares, de colegas, de atores organizacionais nesse processo avaliativo, o que acaba por favorecer uma avaliação mais fiel. Quando eu tenho o maior número de profissionais envolvidos nesse processo, eu acabo diminuindo aquela afinidade de um gestor, ou mesmo o medo, às vezes, de colegas ou gestores avaliarem o desempenho desse trabalhador. Então, você acaba que dilui muito mais e você tem uma avaliação muito mais fiel desse trabalhador. Então, vários métodos de avaliação de desempenho estão à disposição das organizações. Então, eles podem ser classificados de maneira geral como medidores de personalidade, comportamentos ou resultados. A gente vai ver agora alguns exemplos desses instrumentos de avaliação de desempenho. Então, aqui os métodos de traços de personalidade. Destinam-se a medir a extensão em que um funcionário possui certas características consideradas importantes para o trabalho e para a empresa em geral. Então, aqui a gente tem as 3 categorias de métodos de avaliação de desempenho: métodos traços de personalidade, métodos comportamentais, métodos de avaliação de resultados. Então, dentro do traço de personalidade, eu tenho escala de classificação gráfica, escala de padrão misto, método da escolha forçada e método do ensaio. Dentro dos métodos comportamentais, eu tenho método do incidente crítico, método da lista de verificação comportamental, escala de classificação comportamental e escala de observação do comportamento. E dentro dos métodos de avaliação de resultados, eu tenho medidas de produtividade, gestão por resultados e balança de scorecard. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas de maneira rápida, tá? Então, escala de classificação gráfica. Então, esse método de avaliação, cada característica ou traço avaliado é representado por uma escala. O avaliador indica o grau em que o funcionário possui esse traço. No entanto, esse tipo de instrumento de avaliação, ele gera, às vezes, questionamentos em função da sua subjetividade. Então, para diminuir essa subjetividade, as dimensões na escala, os pontos de escala são definidos da maneira mais exata possível. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada. Aqui, um modelo de escala de classificação gráfica, que foi apresentado, por exemplo, nesse livro. Então, só para vocês terem uma ideia, conhecimento do trabalho, iniciativa, aplicação, qualidade do trabalho, volume do trabalho. Então, você acaba avaliando esse tipo de categoria. Aqui ainda em métodos traços de personalidade, a gente vai falar um pouco sobre a escala de padrão misto. Em vez de avaliar traços de acordo com uma única escala, o avaliador recebe 3 descrições específicas de cada traço: superior, médio ou inferior. Então, aqui também tem um modelo, exemplo de escala de padrão misto, que você vai avaliar cada assertiva, o desempenho do trabalhador dentro desses critérios, desses 3 critérios, de estar acima de 1 ou igual a 0 ou inferior a 2. Então, aqui você tem um padrão que você vai sendo avaliado. Então, por exemplo, aí, solução de problemas, ele teve um desempenho médio, liderança, fraca. Então, você vai categorizando o desempenho e os fatores. Dentro aqui, ainda de métodos traços de personalidade, a gente tem o método da escolha forçada. Existe que o avaliador escolha afirmações, muitas vezes em pares, que muitas vezes parecem ser igualmente favoráveis ou desfavoráveis. As sentenças, no entanto, devem distinguir entre o sucesso e o insucesso do desempenho. Então, aqui, por exemplo, trabalha muito ou trabalha com dificuldade,
mostra iniciativa ou é responsável. Então, você tem ali, você vai avaliar ou se é sucesso ou insucesso. Então, você obrigatoriamente, forçadamente, como o nome diz, você vai avaliar se é sucesso ou insucesso no desempenho. Métodos de avaliação de desempenho comportamentais. Têm sido desenvolvidos para descrever especificamente quais ações devem ou não devem ser exibidas no trabalho. Frequentemente são mais úteis para fornecer feedback de desenvolvimento aos funcionários. Então, aqui, para a gente mostrar um exemplo de método comportamental, o método incidente crítico. O incidente crítico é um evento incomum que denota desempenho superior ou inferior do funcionário em alguma parte de seu trabalho. O gerente mantém um registro ou um diário para cada funcionário durante todo o período de avaliação e anota especificamente os incidentes, ocorrências mais importantes relacionados à eficiência com que eles estão desempenhando seu trabalho. Então, ainda aqui dentro dos métodos comportamentais, método da lista de verificação comportamental. Consiste na verificação pelo avaliador de uma lista de sentenças descritivas, as quais ele acredita caracterizarem o desempenho ou comportamento do funcionário. Então, aqui um exemplo. É capaz de explicar o equipamento com clareza? Mantém-se a par da novidade em tecnologia? Tende a ser um trabalhador constante? Então, você tem aqui uma lista de sentenças descritivas que o gestor vai avaliar, o avaliador, aliás, vai caracterizar o desempenho ou comportamento do funcionário. Ainda dentro dos métodos comportamentais, escala de classificação comportamental, Aqui um exemplo, então, uma escala de classificação comportamental elaborada para Corpo de Bombeiros municipais. Então, aqui você tem alta, média e baixa, e você vai avaliar ali, dentre as assertivas, a que estão mais próximas da alta, da média ou da baixa, né? A descrição do comportamento do avaliado. Ainda dentro dos métodos comportamentais, escala de observação do comportamento. Então, aqui também você acaba avaliando a frequência com que determinado comportamento acontece, né? Então, esse método de avaliação, gente, ele é o que é considerado mais adequado, já que você avalia diretamente o comportamento ocorrendo, né? Então, quantas vezes, com que frequência ele ocorre. Só que, claro, por se tratar de um processo avaliativo, se você está ali observando diretamente o comportamento do avaliado, isso pode gerar um comportamento ali que não é muito próximo do real. Então, o fato de um observador estar lá em processo de avaliação, né? Então, por isso que é importante que essa observação ela seja feita de maneira constante, que você não centraliza num período de avaliação, não, você faz isso com frequência e no final você acaba contabilizando ou mesmo consolidando isso dentro do processo de avaliação de desempenho. No que diz respeito à avaliação de resultados, em vez de examinar os traços dos funcionários e os comportamentos que eles exibem no emprego, muitas empresas avaliam as realizações dos funcionários, os resultados que ele atinge por meio do seu trabalho. Trata-se de avaliação mais objetiva e que dá mais liberdade, autonomia aos funcionários. Essa avaliação de resultados, de fato, é muito objetiva, já que você vai avaliar por meio de dados e de indicadores bem objetivos e quantificáveis. No entanto, aqui ele pode mascarar, num resultado negativo, por exemplo, outros problemas que podem estar impactando no desempenho daquele avaliado. Então, ele está passando por problemas, ele acaba tendo mau desempenho, você acaba fazendo uma avaliação de desempenho só baseada naquele resultado, você acaba tendo uma avaliação inadequada, né? Muito objetiva, com certeza. No entanto, você desconsidera tudo que pode estar afetando o comportamento e o desempenho daquele avaliado. Então, aqui, dentro dos métodos de avaliação de resultados, você tem, por exemplo, a medida de produtividade. Cada uma das medidas utilizadas nesse método de avaliação liga-se diretamente ao que os funcionários realizam e aos resultados que beneficiam a empresa. Dessa forma, as avaliações de resultados podem harmonizar diretamente as metas do funcionário e da empresa. Ainda dentro dos métodos de avaliação de resultados, só para vocês verem aqui o Balanced Scorecard, a avaliação leva em conta 4 categorias relacionadas: finanças, clientes, processo corporativo e aprendizado e crescimento.
O valor desse método é que cada indivíduo pode observar mais nitidamente como seu desempenho está ligado ao desempenho geral da organização. Então, aqui o método, então você tem vários indicadores qualitativos e quantitativos que a respeito de finanças, de cliente, de aprendizado, né, e da questão corporativa. Então, você acaba que tem uma complexidade muito maior dentro desse processo de avaliação de desempenho. A escolha do método deve basear-se principalmente no objetivo da avaliação. Então, você vai escolher por um método ou outro a depender do objetivo que você quer alcançar a partir dessa avaliação. Técnicas mais simples e mais baratas muitas vezes geram informações menos exatas. Então, você sempre que for elaborar ou utilizar determinado método de avaliação, você tem que avaliar os impactos, né, positivos e negativos a respeito do instrumento que foi definido. Entretanto, as pesquisas nem sempre fornecem uma maneira para subsidiar a escolha entre métodos de avaliação, mas é importante você se munir de informações para saber quais são as vantagens e desvantagens de cada método de avaliação, para gerar objetivos, resultados objetivos que de fato possam subsidiar ações de desenvolvimento ou tomada de decisão e também excluir, por exemplo, fatores muito subjetivos, que acabam que não dão informações muito precisas e podem mais gerar complicações do que efetivamente ações dentro das organizações.